Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Quero falar um pouco da palavra de Deus, é uma alegria falar do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. A Ele a glória agora e para toda a eternidade. Palavras preciosas e poderosas de conselhos que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus servos, a todos aqueles que um dia foram comprados pelo precioso sangue. Palavras e conselhos preciosos que Ele deixou para todos nós. Jesus Cristo, o homem perfeito. A Bíblia diz que Ele, sendo Deus, não usurpou por ser igual a Deus. Antes Ele se humilhou a si mesmo. Se humilhou-se. Viveu entre os seres humanos. Sentiu os que os seres humanos sentem. Ele teve fraqueza, sentiu sede, sentiu fome, ele sentiu angústia na sua alma. O próprio Deus estava encarnado entre os seres humanos para sentir o que o ser humano sente e, por sua graça e misericórdia, liberar aos seres humanos o perdão e a misericórdia. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o homem mais perfeito, puro, que já passou neste mundo, é o próprio Deus, que humanizou-se, encarnou-se em forma de ser humano, para salvar o ser humano que estava indo perdido para o abismo. A Bíblia diz que Ele comprou pelo seu precioso sangue seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e os fez para Deus, homens, reis, sacerdotes, pelo seu poder. Louvado o nome do Senhor. Olha o que diz a nós a palavra de Deus, é um conselho. No livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 19 a seguir, sobre a prática da palavra de Deus, porque falar é fácil. E hoje, uma multidão está falando. Mas o mais importante é viver o Evangelho de Cristo. Estamos vendo no YouTube hoje muitas mensagens, muitas palavras. E no meio de muitas palavras, enganos, heresias. E o Senhor Jesus Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o que menos estamos vendo no YouTube hoje. O que estamos vendo é falácia, é profetada, é sonhos, é conselho de homens que não têm temor diante de Deus, conselho de ímpios.
E a Bíblia nos diz, no Salmo 1, precioso conselho, no Salmo 1 para todos nós. Mas eu quero ler aqui no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Essa palavra ninguém prega, praticamente. Sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós exortada, enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando com falso discurso. É o que mais tem no YouTube. A Bíblia diz que o povo de Deus sofre, perece, porque falta conhecimento. O Senhor Jesus Cristo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque o engano cresceu e cresceu muito nos nossos dias. Não quero falar no nome de ninguém. Mesmo se eu for falar, eu vou ficar o tempo inteiro falando dos falsos profetas. É cumprimento da palavra. Mas no nosso tempo tem alguns profetas, profetisas, que infelizmente está trazendo desgraça. Muitos até estão brigando, falando uns contra os outros por causa de profetas, de profetisas nos nossos dias. Sem examinar a palavra de Deus, muitos estão dando likes, estão compartilhando. Satanás está usando nesse tempo final homens e mulheres que não lê a palavra de Deus, que não examina a Bíblia Sagrada, e está usando. E infelizmente muitas pessoas estão dando likes, compartilhando. No tempo em que estamos vivendo, nestes momentos, está cheio no YouTube de profetadas, de likes, e pessoas, por acreditar nessas coisas, estão fracos, abatidos. E um monte de servos e servas de Deus estão brigando, falando mal uns dos outros por causa desses profetas desse tempo. A Bíblia manda nós simplesmente orar, pregar o evangelho puro e simples. No tempo do Senhor Jesus Cristo, seus discípulos disse: Senhor, a gente viu alguém falando no seu nome. Jesus Cristo disse: aqueles que não é contra nós, é por nós. Jesus não mandou eles calarem, abrirem a boca contra eles, não. O dia do acerto de conta está para chegar. E nós, servos e servas de Deus, não somos juízes para perder tempo dando o nosso parecer, a nossa palavra. É claro que nós, servos e servas de Deus, temos o direito de combater os falsos profetas do nosso tempo. Mas direto,
Tem uma profeta aí que por causa dela pessoas estão falando bobagem uns contra os outros. Obreiros, pastores, discutindo uns contra os outros. E uma grande parte estão julgando esta pessoa. Temos de julgar a profecia, não o profeta. Sempre aconteceu na Bíblia. 2 de Pedro, capítulo 2, diz: houve entre vós falsos profetas, houve, como também haverá. Irmãos, não percam tempo falando bobagem. Não, porque isso está virando fanfarra. Temos de pregar a palavra de Deus. Os tempos finais estão chegando. A igreja está perto de ser arrebatada. E muitos de nós estão perdendo tempo. Em vez de falarmos da palavra de Deus, da pureza da palavra de Deus, estamos perdendo tempo brigando. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Temos de ser praticantes, não apenas falante, falar a palavra, mas praticar a palavra de Deus. Pelo que rejeitando toda a imundícia e o ciúme, aliás, e o acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar a vossa vida. Quem tem que cuidar da minha e da sua salvação sou eu. Eu não posso cuidar da sua salvação. Preciso cuidar da minha e você também cuidar da sua. Estamos perdendo tempo falando de A, B, C e D e não estamos cuidando da nossa vida. A Bíblia nos aconselha dizendo: em todo tempo estejam alvas vossas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O conselho da Bíblia para nós é sermos e termos cautela, vigiarmos e estarmos prontos a responder as perguntas sobre a palavra de Deus, mas não contender, não. A Bíblia diz, 2 de Pedro 10, 11 ou 10, se não me falha a memória, diz, sobre tudo que deve guardar. Não, não é isso que diz. Quem quer amar a vida e ver o dia bom, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam enganos. Tem servos e servas de Deus, amáveis, mas infelizmente estão perdendo tempo, e muito tempo, falando de uma pessoa só, falando de um escândalo só. Nós temos de pregar a palavra de Deus. O nosso dever é fazer o que o Senhor Jesus Cristo mandou a nós fazermos. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Nós não salvamos ninguém, mas a palavra que pregamos salva. Não libertamos ninguém, mas a palavra que pregamos liberta. Não temos o poder para curar ninguém, mas a palavra que pregamos tem poder para curar. Toda glória, todo louvor, a ação de graça é para Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Que nós possamos ser úteis. O cano não produz a água,
Nós somos simplesmente o cano. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. A palavra de Deus é pura e perfeita, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz no 23. Tiago, capítulo 1 e verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho e o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo, muitos estão se justificando, dizendo: eu sou de Deus, eu falo a palavra, eu sou verdadeiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Pare com isso. Ofereça a glória, o louvor, a ação de graça só a Jesus Cristo. Sabe o que somos? Somos carentes e dependentes de Deus. 24 horas. Não devemos nos gloriar em nada, a não ser na cruz de Cristo. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se logo e se esqueceu como era. Aquele, porém, que atenta bem para si, aliás, para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não somente ouvinte e esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Olha o conselho da palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Mas, amado, a todos vocês eu quero ler. Louvado o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 15, e o verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, louvado o nome do Senhor, sabendo que o vosso trabalho tem uma recompensa. Infelizmente, alguns estão se justificando a si mesmos, dizendo: eu faço isso, eu sou aquilo, eu sou cristão há tanto tempo, eu não minto, eu faço isso e faço aquilo. Ainda que fazemos tudo de bom, de melhor, a nossa justiça é como o trapo de imundície. Toda glória, todo louvor deve ser dada a Jesus Cristo. Falaram uma certa ocasião para João, dizendo: João, Jesus está batizando mais vida do que você. Não Jesus, os seus discípulos. E o que João disse? Que ele cresça. E que eu cresça também? Não, não foi isso que ele disse. Que ele cresça e que eu diminua. Mas um monte de pessoas nesses dias estão querendo se aparecer. Estão fazendo muita coisa por causa de like, por causa de visualizações. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós. O YouTube é uma bênção para os servos de Deus pregar a palavra.
Mas infelizmente uma grande parte estão vendendo o evangelho, estão pregando heresias, outros estão brigando contra os seus irmãos, outros estão marcando data, alguns estão falando que estamos dentro do milênio, outros estão falando que estamos dentro da grande tribulação. Um disse que Jesus ligou no seu celular, outro diz que Pedro não morreu de cabeça para baixo, que ele foi arrebatado. Outro disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Outro disse que concorda com o aborto e toma cerveja. Outros estão casados, estou falando de uma liderança, estão casados pela terceira vez. Esse é o tipo de evangelho que estamos vendo no YouTube nesses dias. Que Deus tenha misericórdia. Não somos perfeitos, não, de maneira nenhuma. Somos falhos, somos fracos. Mas o Senhor, Jesus Cristo, Ele é perfeito. E foi Ele que nos comprou pelo seu sangue. Foi Ele quem nos perdoou por sua misericórdia. Foi Ele quem nos justificou por sua misericórdia. E é nele, por Ele que esperamos. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. É apenas uma pequena mensagem para a nossa meditação. Querido irmão, querida irmã, você que procura, se esforça para pregar a palavra de Deus de uma maneira pura, simples. Que Deus continue lhe dando graça, força, para continuar falando a palavra de maneira simples e de maneira agradável diante de Deus. Porque o que estamos vendo nesses dias não dá nem para explicar. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Graça e paz continue abundante na minha e na tua vida. Que Deus os abençoe rica e abundantemente.